Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Como é que foi o final de semana? Frio, né? Muito frio, meu Deus do céu. Eu espero que vocês estejam bem. Bom, agora acabou as avaliações, né? Agora encerrou as avaliações lá no portal, então agora essa semana, ó, bastante atividade para render o conteúdo, tá? Então vocês fiquem bem ligadinhos, não deixa atrasar, tá? Façam todo dia, assistam os vídeos, façam todo dia bem certinho para não atrasar conteúdo, senão vai acumulando e vocês começam a se perder, tá bom? Então hoje é dia 25 de maio, segunda-feira, e a gente vai lá para matemática na página 11 fazer a correção das atividades, tá? Então lá na página 11 eu tenho lá assim, o exercício 3. Descubra o segredo de formação de cada uma das sequências a seguir e escreva os números que estão faltando. Então, lembra que a gente conversou, né? Que a gente primeiro tinha que descobrir o segredo, né? Então, eu tinha lá 1910, 1920, 1930. Com esses números, eu já consigo perceber que não tá indo de um em um, né? Porque eu sei que do 910 para chegar no 920, quantos números eu tenho ali? Para eu descobrir o segredo, eu tenho que ver quantos números eu tenho ali. Então, de 1910 até 1920, eu tenho que contar 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920. Então, eu tenho quantos números ali? 10. Então, eu sei que essa sequência está indo de 10 em 10, né? Então, eu tenho lá 1910, 1920, 1930, depois é 1940, 1950, 1960 e aí 1970, 1980. E o segredo é, começando em 1910, somamos 10 a um número anterior, tá? Então, a gente vai somando de 10 em 10, tá? B. Aí no B eu tenho 1919, 1918, 1917, peraí, ele tá voltando para trás? Ah, então quer dizer que ele está em ordem decrescente, ok? Então, em ordem decrescente, 1019, 1018, 1017, então ele está em ordem decrescente, mas de um em um. Então, eu tenho 1900, né, gente? Sabe que eu fiz isso antes também? Oh, glória! 1019, 1018, 1017, 1016, 1015, depois 1014, 1013, 1012, ok? Então, ó, começando em 1019, subtraímos 1 do número anterior, ok? Então, ele está diminuindo de um em um, tá? C. 1500, 1600, 1700, 1800, 1500, 1600, 1700. Qual é o segredo aqui? Ele tá em ordem crescente, está somando mais de 100 em 100. Então, ó, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, depois de 1900, mais 100, 2000, 2100, 2200. Então, eu sei que o segredo é, começando em 1500, somamos 100 ao número anterior. Então, ele tá indo de 100 em 100. D. Aí, no D, eu tenho 2000, 2020, 2040. Ah, então, para eu descobrir, eu preciso saber quantos números eu tenho ali. De 2000 até 2020, é fácil. Eu sei que tem 20 números, né? Então, eu tenho que somar 20 ao número anterior. Então, 2040, eu tenho que somar 20 esse 2040. 2040, 2060, 2080, 2100, 2120, 2140. O segredo é, começando em 2000, somamos 20 ao número anterior. Bem facinho, né? Ó, um dos pontos turísticos da cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, é o Teatro Rio Vermelho. Ele é o mais moderno teatro da cidade, com o palco removível e 1888 poltronas na plateia.
Represente o número de poltronas do teatro, desenhando as peças do material dourado e as argolas no ábaco. Então, aqui na peça do material dourado, vocês vão desenhar as peças. E no ábaco, desenhar as pecinhas. Então, lá, eu preciso representar 1888 no material dourado. Gente, como que eu vou fazer isso? Primeiro, a gente tem que lembrar que eu preciso... O que representa 1000 no material dourado? O cubo. Então, a gente desenha o cubo grande, aí 888. Então, eu sei que cada placa vale 100. Para eu representar 800, eu preciso de quantas placas? 8 placas. Então, eu vou desenhar um cubo, 8 placas e depois 1800 eu já tenho. Agora, eu preciso de 88. Para eu fazer 80, eu preciso de quantas barrinhas? 8 barrinhas. Cada barrinha vale 10. Eu preciso de 8 barrinhas. E depois falta 8, de 8 unidades. Eu preciso de quantos cubinhos? 8 cubinhos. 1888 eu vou desenhar um cubo, 8 placas, 8 barrinhas e 8 cubinhos, ok? E no ábaco, como que eu vou desenhar no ábaco? Então, vocês precisam entender que, ó, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. 1888. Então, eu vou colocar aqui na minha unidade de milhar, 1000. Aqui eu vou pôr 800. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1800. Aqui eu preciso de 80. Então, eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1880. Aqui tem que ter 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1888. Uma pecinha na unidade de milhar representando 1000. 8 pecinhas na centena para dar 800. 8 pecinhas na dezena para dar 80 e 8 pecinhas na unidade, ok? Então, vocês desenhem lá. 5. Observe os números abaixo, siga as pistas e descubra a população de mais alguns municípios do estado de Goiás, de acordo com o censo. Lembra que é aquela pesquisa, né, que o IBGE faz para saber a população de uma cidade. Então, o censo de 2010. Então, eu tenho ali os habitantes. Não sei de qual cidade, então eu tenho 1.417 habitantes, 1.689 habitantes, 1.254 habitantes, 2.013 habitantes, 1.763 habitantes. Aí lá no primeiro pontinho, um dos algarismos do número de habitantes de Água Limpa é o 0. Então, um dos algarismos da quantidade de habitantes de Água Limpa é o 0. De todos eles representados aqui, o único que tem o 0 é o 2013. Então, eu já sei que Água Limpa tem 2013 habitantes. Então, eu já coloco lá. 2013 habitantes. Depois, o menor número representa a quantidade de habitantes de Lagoa Santa em 2010. Então, eu sei que Lagoa Santa é o que tem menos habitantes. Então, eu tenho que ir lá procurar. 1.417, 1.689 não é. 1.254 já é o menor. 2013, então eu já sei que 1.254 é a quantidade de habitantes de Lagoa Santa. Agora, a população de São João de Paraúna era representada por um número com o 6 na terceira ordem. Então, eu já sei que na terceira ordem é o número 6. A população de São João de Paraúna era representada por um número com 6 na terceira ordem. Então, eu tenho lá primeira, segunda, terceira ordem. Então, eu sei que na ordem das centenas tem que ser o número 6. Então, eu vou procurar lá 1.689. É a população de São João de Paraúna. Agora, eu tenho lá. O número de habitantes de Maiporá era o segundo na ordem decrescente. É o segundo na ordem decrescente. Como que é a ordem decrescente? Do maior para o menor. Qual que é o maior aqui? Então, eu tenho lá 2013 e depois
1763. Então, eu já sei que o número de habitantes de Maiporá é o 1783, ok? Depois, o número de habitantes do município de Cachoeira de Goiás era escrito com os algarismos 1, 4 e 7. Esse é o mais fácil, 1417, né? Aí lá embaixo tá assim, o município, eu já tenho lá Água Limpa, Lagoa Santa, São João do Paraúna, Maiporá, Cachoeira de Goiás. Número de habitantes, vocês vão colocar com algarismos e com palavras. Água Limpa, eu já sei que o número de habitantes é 2013, então vocês coloquem lá 2013, depois com palavras 2013, ok? Lagoa Santa, 1254, 1254. São João da Paraúna, 1689, com palavras 1689. Quem escreveu 1689? Tá errado? Não, tá certo. Maiporá, 1763 habitantes, com palavras 1763. Cachoeira de Goiás, 1417, 1417, tá? Página 13. Esse é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, tá? Então, gente, ali tá escrito, não sei se vocês repararam que tá escrito com TH, Teatro Municipal. Quem percebeu? Gente, então, Teatro Municipal com TH, nesse caso aqui, é o nome do teatro, tá? O próprio nome do Teatro do Rio de Janeiro é Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Esse teatro é muito antigo, então lá em 1909 ele foi inaugurado, tá? E antigamente se usava o H, tá? Então, Teatro Municipal do Rio de Janeiro é porque o próprio nome do teatro é com TH, tá bom? Porque ele é muito antigo. Então tá lá, ó. Foi inaugurado em julho de 1909 com capacidade para 1.739 espectadores. Desde sua inauguração, o teatro passou por grandes reformas. Em 2010, após a reforma e modernização das instalações, ficou com 2.252 lugares disponíveis. Então, depois da reforma em 2010, aumentou a quantidade de lugares disponíveis, tá? Escreva com palavras o número de lugares disponíveis na inauguração do teatro e após a reforma. Então, vocês vão colocar lá, na primeira linha, 1.739, que foi na inauguração, e depois na linha de baixo, 2.252, que foi depois da reforma em 2010, tá? B. Represente no ábaco a capacidade de público do teatro na inauguração e depois da reforma. Agora, vocês vão colocar no ábaco. Então, o primeiro ali, 1739. Então, vocês vão colocar 1.000, aí 700, aqui 7 na centena, e 3 na dezena, e 9 na unidade. Então, eu tenho 1.000, ó, eu tenho aqui 1, 7, 3 e 9. 1.739. Depois eu vou ter, depois eu vou ter lá 2.000, aí 252. Ó, aqui eu tenho 2, 2, 5 e 2. 2.252, ok? Ok. C. A capacidade de público do teatro aumentou ou diminuiu com a reforma de 2010? Explique a sua resposta. Então, você vai colocar se aumentou ou diminuiu. Antes era 1.739, passou para 2.252. Diminuiu ou aumentou a quantidade de lugares disponíveis? Aumentou a quantidade. Então, agora explique suas respostas. Em 2010, a capacidade aumentou, pois 2.252 é maior do que 1.739. Aí lá na página 14 era aquele jogo. Vocês fizeram o jogo? Quem fez o jogo teve mais facilidade para responder a página 15 e a 16, tá? Então, ó, vamos já direto para a página 15, tá? Tá lá assim, ó. O número que você escolheu, tem duas crianças jogando. O menino fala: o número que você escolheu é maior do que 1950? Aí ela fala não. Ou seja, é menor do que 1950. Pontinho lá.
Quais perguntas você faria para descobrir o número que Magali escolheu? Então, pessoal, há várias respostas, como perguntar se o algarismo das dezenas é par ou ímpar, por exemplo, tá? Aí, lápis na mão. Magali quer descobrir o número que José escolheu. Ah, eu tenho aqui, ó. Eu já tinha aqui, né, na outra página, na página 14, começando, né? Ô, Glória! Mas todo mundo entendeu. 1. Magali quer descobrir o número que José escolheu. Preste atenção nas perguntas e respostas para ajudá-la e observe os números no quadro do jogo. Então, a Magali pergunta assim: o número tem o algarismo 2 na ordem das unidades? Aí ele fala, tem. Bom, então eu já sei que todos os números que têm o algarismo 2 na ordem das unidades pode ser possível, né? Quais os números que ela deve circular? Então, ela deve circular os números 1902, 1912, 1922, 1932, 1942, 1952, 1962, 1972, 1982 e 1992. Todos esses ela podia circular, porque pode ser qualquer um deles. Ele é maior do que 1952? Aí ele fala sim. Então, eu já sei que de 1952 para baixo eu tenho que riscar, porque não é nenhum daqueles. Em quais números Magali deve fazer um X? Então, ela deve fazer já um X para eliminar. 1902, 1912, 1922, 1932, 1942 e 1952. Quais números que sobram? Sobram, né? O 1952, que ela também já risca. Vai sobrar 1962, 1972, 1982, 1992. Ela perguntou se nesse número tinha algarismos repetidos e José disse que sim. Qual número José escolheu? Então, ele escolheu o único que tem algarismo repetido, é 1992. Agora, leia as perguntas que Cláudia fez para descobrir o número escolhido por Pedro. Use o quadro numérico do jogo para ajudá-la nas respostas. Então, o número que você escolheu está na sexta linha do quadro? Aí ele fala sim. Bom, então, ó, quais números que podem ser o escolhido pelo Pedro? Todos que estão na sexta linha. 1951, 1952 até 1960. Todos da sexta linha. Daí ela fala, esse número é maior que 1955? Aí ele fala sim. Bom, a partir do 55 eu tenho 1956 até o 1960. Então, a gente já coloca lá na B, que de 1956 até 1960 pode ser qualquer um deles. Depois C. Escreva uma pergunta para Cláudia, fazer para Pedro e chegar mais próximo de descobrir o número que ele escolheu. Então, tem muitas possibilidades. Vocês podem perguntar, o número é o maior número da sexta linha? Vocês podem perguntar. Ou então, vem logo depois de 1956? Ou então, vem logo antes de 1960? Ele tem o 7 na unidade? É um número par? Tem várias possibilidades, tá? Escreva com palavras o maior e o menor número do quadro. Qual que é o maior número do quadro? 2000. E qual que é o menor? 1901, tá? Então, a Pro já vem e agora a gente vai para a língua portuguesa, tá? E eu já volto.